Oi meninas, tudo bem com vocês? Ativem a câmera. Estão me ouvindo? Estão? Deixa eu falar com vocês. Eu estava pensando a gente trabalhar hoje e amanhã com ciências. O que vocês acham? Prova de ciências é sexta-feira. Vocês acham legal? Sim? Então peguem um livro de ciências para a gente usar. Ouviu, Luiz? Professora, eu tive um problema aqui em casa que, tipo assim, minha mãe tá morando em Brasília, né? Aí eu tô indo pra casa dela direto. Aí a gente veio pra Anápolis esse final de semana e pensou que ia voltar segunda. Aí quando Certo. nós tava na casa da minha tia, Uhum. o motor do carro dela estragou. Aí ela foi pra Brasília porque ela trabalha lá, mas ela vai voltar quarta-feira e vai trazer meus livros. Por causa que deu um problema, aí o negócio do carro só vai ficar pronto quarta-feira. Entendi. Aí Mas eu fico acompanhando pelo negócio aqui. Tá. Mas a gente tem prova sexta-feira de ciências, tá bom? Tá, tá. Eu faço esse negócio. Tá ok. Pega então o livro de ciências, que eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês de ciências. Então hoje eu prefiro a gente trabalhar hoje e amanhã ciências, que a gente vê o conteúdo e dá continuidade no conteúdo, que eu vou passar esse capítulo 1. E a gente faz uma revisãozinha para amanhã, tá bom? Assim, falar os principais pontos do conteúdo do capítulo para a gente fazer a nossa prova. Tá ok? Aí, ciências, eu não sei se vocês conseguiram fazer. Alguém fez a tarefa de ciências ou tá deixando para fazer hoje para amanhã? Fez não? Então não vou cobrar. Vou corrigir, tá? Que eu peguei todo mundo de surpresa aí. Fez, Luísa? Fez. Tá ok. Então eu vou começar com a correção, tá bom? Dessa atividade, pode ser? Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade com o conteúdo, não vou cobrar a correção hoje. Vou deixar a correção para amanhã. Melhor, né? Vou fazer isso. Vão lá, Alice, que chegou agora. Sexta-feira é a nossa prova de ciências. Então, eu propus para os meninos a gente trabalhar com ciências hoje e amanhã. Tá bom? Então, hoje eu vou dar continuidade com o conteúdo. Amanhã eu faço correção da atividade. Tá? Então, Então, pega. é para mim pegar o livro de ciências? Hã? O livro de ciências é para mim pegar? Isso. Quem tá chegando agora, pega o livro de ciências, que eu vou trabalhar com ciências hoje e amanhã. Aí, tia, hoje seria história. O que nós vamos fazer? Semana que vem a gente trabalha 2 dias história, tá bom? Para repor. Tudo bem assim? Então, vamos lá. Fontes de energia, página 23. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Ih, tia, eu acho que meu livro não tá aqui. Então faz o seguinte, se você tiver como anotar aí alguma coisinha, depois você faz as marcações no livro, tá bom? Tá. Eu vou dar continuidade com o conteúdo. Mirela, que chegou agora, a tia vai usar a aula de história de hoje para ciências. Hoje e amanhã vai ser ciências por causa da nossa prova sexta, tá? Então, quem puder pegar o livro de ciências, pega aí, por favor. Não vou fazer correção da tarefa, vou deixar a correção para amanhã. Mas hoje nós vamos dar continuidade com o conteúdo, porque aí eu vou cobrar de vocês para a prova esse capítulo 1, tá? Do livro 3. Tá bom? Então vamos lá. Ouviu, Ana Laura? Sim. Então tá. Página 23.
Vou colocar na página certa. Lento demais para carregar. Fontes de energia. Meninos, quais são as fontes de energia que nós temos hoje, em dia? Na opinião de vocês? Então, energia são todos os recursos que a gente tem para obter. Fontes de energia são todos os recursos que nós temos para obter energia. Então, nós temos a energia solar, que é a principal fonte de energia proveniente do Sol, né? A energia solar, ela participa de todo o processo de fotossíntese, então ela vai desenvolver as plantas, produzir alimentos, ela vai também, a energia solar vai aquecer a superfície, contribuir para a formação dos ventos, a continuidade do ciclo da água, tá bom? Então, tudo isso, a energia solar, ela contribui. Então, né, qual a estimativa dessa energia proveniente do Sol, né? A luz que o Sol emite, né, propõe uma estimativa de calor ainda por 4 a 5 bilhões de anos. Esse número aí nos fazem pensar e considerar que a energia solar, ela é uma energia, como se ela fosse energia renovável. E as energias renováveis, elas são classificadas como fontes que têm origem de recursos naturais, que são aquelas que são recursos que vão se renovando, né, mais rapidamente do que são consumidos. E aí, gente, ou até que elas deixarão de existir daqui a um longo período de tempo, como o Sol. Então, além da energia solar, que são fontes de energias renováveis, nós temos a energia hidráulica, que é por meio do movimento da água. Isso aí se obtém através das represas e mares. A energia geotérmica, que é a do calor que existe no interior da Terra, através do manto e núcleo da Terra. Energia eólica, que é a energia proveniente dos ventos. Biomassa, que são os resíduos vegetais, como o bagaço da cana, de açúcar, lenha, que são energias provenientes dessa queima da biomassa, tá? Então, por que o Brasil ele deve investir na energia solar? Um textinho aí de curiosidade. Então, há uma década, né, que nós estamos acompanhando esse crescimento gradual de investimento de energia solar. É justamente um esforço que tem sido feito para substituir as fontes de energias tradicionais por energias renováveis. A China ela contribuiu com isso cerca de 50% da geração de energia solar mundial, e o Brasil, apesar de ser um dos maiores potenciais de produção de energia solar no mundo, ele tem uma produção de energia solar ainda incipiente, ou seja, ainda pequeno. Esse potencial, né, brasileiro de geração de energia solar, da fotovoltaica, ela vem do fato de que o território brasileiro ele recebe todos os anos altos índices de radiação solar, tá? Então, apesar desses recursos energéticos renováveis serem considerados inesgotáveis, como se nunca fosse acabar, eles têm uma limitação, como, por exemplo, a flutuação de oferta e a disponibilidade por localidade. A lenha, por exemplo, ela é considerada uma fonte renovável por ser resposta da natureza, mas ela tem sofrido várias implicações com o desmatamento, né, dessas grandes áreas e causando aí esse desequilíbrio ambiental das grandes áreas que têm sido devastadas através da produção agropecuária, principalmente, e agrícola, principalmente nessas regiões. Então, as fontes de energias que são consideradas não renováveis são aquelas que os recursos naturais, provenientes dos recursos naturais, mas que levam milhões de anos para ser formadas. Por isso, elas são consumidas mais rapidamente do que o tempo necessário para que elas se renovam. Então, por exemplo, a gente tem os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que são considerados como fontes de energia não renováveis. Então, vocês entenderam
a diferença? Uma fonte de energia renovável é uma fonte de energia que ela vai se renovar rapidamente. Uma fonte de energia não renovável é aquela que gasta muitos anos para se renovar. Vocês estão me entendendo bem? Meu vídeo eu percebi que está pausando um pouco. Vocês estão ouvindo bem? Sim? Então aí está a diferença. E quais são os exemplos de energia não renováveis? 8º ano. Marque isso aí. Combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural, petróleo. Marca isso, tá? Como que são formadas essas fontes de energia não renováveis? Restos de plantas, de animais soterrados há milhões de anos, né? Sob condições extremas de temperatura e de pressão. Já a queima do combustível fóssil transforma a energia química em outras fontes de energia. Isso aí tem sido uma das principais fontes de energias utilizadas atualmente. Então, como a gente já viu, a utilização dos combustíveis fósseis causa diversos problemas ambientais. Por exemplo, a extração dele implica nos danos ambientais, a queima libera na atmosfera grande quantidade de gases poluentes e ele também está associado à intensificação do efeito estufa. Tá? Aqui tem uma mina de carvão mineral localizada no Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Tá? Olha aí a grande área, gente, que foi devastada para promover aí a extração do carvão mineral. Tá vendo? Só pela imagem dá para ver. O urânio também é outro exemplo de recurso energético que é obtido por minerais. Então, ele é considerado uma fonte de energia também não renovável. Tá? No capítulo seguinte, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele. A utilização dele em usinas nucleares para obter energia elétrica. É feita através de reações químicas, tá? E aí a energia ela é liberada. O gráfico aqui ele vai mostrar as fontes mais utilizadas para se obter energia no setor de transporte de pessoas e de cargas. É o setor responsável por maior parte do consumo de energia do Brasil, seguido pelo setor industrial e residências em geral. Então, a gente vai analisar essas fontes aí e perceber que prevalece o uso dos recursos não renováveis, como a querosene, da aviação, o óleo diesel, o gás natural, a gasolina. Todos esses recursos aí são obtidos a partir do petróleo. Então, dê uma olhada aí, a querosene, 4%. Gás natural, gente, só 2,3%. Outros 1%. O diesel, 43,6%. Gasolina, 25,8%. Etanol, 18,8%. O biodiesel, 4,4%. O biodiesel e o etanol, eles apresentam no gráfico, são os combustíveis obtidos a partir das plantas, como óleos vegetais, cana-de-açúcar, que é a principal fonte está no Brasil, né? Então, são obtidos a partir de fontes renováveis, mas uma vez que as plantas elas podem ser cultivadas e se renovam em um período de tempo menor do que a taxa de consumo. Então, o que adianta? O diesel e o biodiesel e o etanol é proveniente da cana-de-açúcar e dos óleos dos vegetais. Só que o consumo é maior do que o crescimento, o cultivo dessas plantas. Então, devido a isso, acaba não sendo recurso renovável, tá? Então, percebe-se que é cada vez mais evidente a necessidade de rever a dependência atual das fontes de energia não renováveis, uma vez que ela tem afetado muito o meio ambiente, causado afetado o equilíbrio ambiental do planeta. Então, existem hoje ações governamentais, como o investimento em tecnologias para a utilização das fontes renováveis, só que precisa de mais estudo para isso, porque elas são necessárias. Então, contudo, o que o livro traz para vocês é que é essencial promover ações individuais e coletivas da sociedade para reduzir o consumo de energia. Uma vez que as fontes renováveis causam algum tipo de dano ambiental, elas para serem exploradas e serão capazes de suprir a demanda de energia caso ela continue crescendo no futuro, tá?
Não vou passar a tarefa para vocês estudarem mais a questão do capítulo mesmo. Com isso, a gente finaliza o capítulo 1, tá? Que é o que a gente vai concluir. E, no caso, o capítulo 1 será para a prova. Vou iniciar nesses minutos que falta o capítulo 2, tá bom? Vamos falar da energia elétrica, mas eu vou cobrar para a prova só o capítulo 1. Então, para amanhã eu faço uma revisão geral, assim, comentando com vocês os principais conteúdos, tá? Tá bom? Energia elétrica, fonte de energia elétrica. Energia elétrica ela está presente em todas as nossas situações do cotidiano. Então, é com ela que nós ligamos nossos eletrodomésticos, eletrônicos, é com ela que cuidamos das nossas saúdes e equipamentos hospitalares. Mas, afinal, né, como o livro de vocês traz, o que é energia elétrica e como ela é obtida? Gente, marque isso aqui. Energia elétrica está relacionada a um movimento de partículas com carga negativa, chamadas elétrons, que estão presentes em todos os tipos de materiais. Quando há um fluxo de elétrons ordenado, ou seja, se movimentando em determinado sentido, temos a corrente elétrica. Tudo isso que eu estou lendo, eu quero que vocês marquem. Assim, o movimento dos elétrons pelos fios condutores nos permite realizar atividades de acender uma luz, ligar um aparelho de televisão, entre muitas outras coisas. Você já parou para pensar sobre como essa energia chega até a região onde moramos ou até nas residências? Então, para nós obtermos a energia elétrica, ela pode ser utilizada de diversas fontes, como proveniente do sol, que é a solar, força do vento, que é eólica, movimento da água hidráulica, e depois de transformada, a energia elétrica ela é distribuída por meio de linhas de transmissão, como, por exemplo, aqui representado nas imagens. Tem um cientista físico, que é o Tesla. Ele descobriu como utilizar fontes de energia sem precisar de fiação para que isso fosse transmitido. É um negócio muito, uma ideia muito legal. Alguém já ouviu falar de Tesla? Não? Depois, quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre ele. Depois vocês estudem lá, bobina de Tesla. Então, gente, a energia elétrica ela pode ser obtida por meio de diversas fontes, né? Então, vamos ver aqui o gráfico. Derivados do petróleo, nuclear, carvão mineral, solar, eólica, biomassa. E a maior fonte é a hidráulica, com 66,6%. Muito utilizada, né? A transformação de outras formas de energia elétrica é realizada em locais que são nas usinas hidrelétricas, tá? Essas estruturas, elas têm esse objetivo, transportar energia às residências e tudo que é necessário. Então, elas apresentam um funcionamento muito semelhante e elas vão mudar apenas a fonte, no caso das usinas, e aí a gente vai ter turbina, gerador e transformador. Então, uma usina hidrelétrica ela é composta por esses 3 itens: turbina, gerador e transformador. Vamos entender o que cada um faz. A turbina é aquilo que vai entrar diretamente em contato com a matéria que está se movimentando, ou seja, aqui vai ter acesso diretamente com a queda da água, diretamente com o vento, diretamente com os vapores de água liberados. Esse movimento aí, que é o que a gente chama de matéria, é o que a turbina ela vai começar a se movimentar. Quando ela começa a se movimentar, ela vai gerar uma energia cinética. Essa energia cinética ela é transformada em energia elétrica. E aí, essa energia elétrica dentro do gerador, tá? Ela vai ser direcionada ao transformador. É no transformador que ela vai ter a sua distribuição de transmissão para fazer com que as coisas funcionem, que os objetos funcionem, liguem ou desliguem, tá bom? Ficou claro isso? Sim? Tô falando rápido demais. As
usinas hidrelétricas, garanta que quem já pôde ver uma usina hidrelétrica de perto? Se tivéssemos com as nossas aulas presenciais, um trabalho que eu tinha proposto para que vocês fizessem para esse ano é uma maquete de usina hidrelétrica. Muito legal. Quem ia animar a fazer? Você ia animar, Alice? Se eu ficar todo o dia inteiro, então... E tanto faz. Tanto faz. É até Sim. melhor que eu arrumo alguma coisa pra fazer. É tipo isso. Pois é. Vocês acham que é difícil vocês montarem uma maquete assim? Não, tia, é só tirar foto. Não, eu acho que é. Vocês acham que vocês teriam dificuldade de comprar os materiais para montar? Uhum. E a preguiça? Eu não. Hã? Ah, até é bom fazer Tá, pra ir no maquete, mercado, mas... as coisas não pode ir na papelaria, tia, aí também. É, na minha opinião, essas coisas assim, não tá pode de ir na boas. papelaria. Eu não faço nada também o dia inteiro. Então tá. Para essa semana eu não vou passar porque é prova. Mas a gente marca a data para semana que vem. Aí vocês já vão pensando nos materiais, tá? Tá bom? Aí vocês vão fazer a própria usina hidrelétrica de vocês. Usem a criatividade. A maquete é feita no isopor mesmo, tá? Pode ser feita no isopor, pode ser materiais bem fáceis de fazer. Tá bom? Pois eu mostro para vocês algumas imagens na internet. Tem muito, alguns alunos meus já fizeram para a Feira de Ciências. Ficou bem legal. Então, ó, como fonte de energia mais utilizada no Brasil são as usinas hidrelétricas, né? E hidráulica. Ela que vai fazer com que a água dos rios se movimente. E aí é onde a gente tem essa obtenção. Elas são construídas por um trecho de rio e elas vão apresentar uma barragem de água. Então, gente, olha aqui a imagem. Tá vendo? Inicia lá na 1, ó. A 1 é a represa. A 2, isso aqui é uma imagem da Foz do Iguaçu, tá? 1 é a represa. A parte 2 são as barragens, que é onde ela vai se movimentar. O 3 é o vertedouro. 4 e 5 são as barragens da terra, tá? Então, quando a água ela repassa, a água da represa ela é liberada, ela vai se deslocar para um desnível, que vai formar uma queda de água por meio de um ducto, tá? E esse ducto ele vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. A água, então, ela passa pelas pás da turbina e faz girar. E assim que elas interagem com o gerador, vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Olha que interessante, olha como que funciona. A gente tem um reservatório, tem aí o ducto onde passa a água. A água na turbina, ela vai se movimentar com as pás da turbina e ela vai ser transportada para o gerador e transformador. E aqui tem as linhas, essa energia transportada, ela vai para as linhas de transmissão. Então, vocês vão ter que ter um rio, um reservatório, um vertedouro, tá vendo? Tudo isso é onde a água vai passar. A energia elétrica, ela vai ser ela é enviada para a subestação próxima à usina e é através daí que ela é transportada pelas linhas de transmissão até as residências, comércios, indústrias e todos os locais que a utilizam, tá? As usinas hidrelétricas também, elas estão amplamente presentes dentro do Brasil por causa do potencial híbrido que o Brasil tem. Então, o Brasil ele concentra cerca de 12% da água doce disponível do planeta Terra. Então, a gente conta aí com cerca de 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, com bacias do Rio São Francisco e Amazônica. A mais extensa do mundo é a de 60% dela que se localiza no território brasileiro. Então, o que a gente pode concluir para a gente terminar é que essas características elas vão viabilizar a obtenção da energia elétrica em grande escala dentro das hidrelétricas, tá? E aí tem a necessidade de grandes áreas para representar a água, como as distâncias dos grandes centros urbanos, que vai tornar necessário o uso de longas linhas de transmissão e aumentar o custo dessa distribuição,
por provocar uma perca considerável dessa energia por conta das falhas técnicas no transporte. Então, apesar das hidrelétricas não liberarem gases poluentes para o ambiente nesse processo de obtenção de energia elétrica, elas utilizam a fonte de energia renovável, que é a água, e contribuem para que as suas barragens sejam modificadas para sempre, então, a paisagem e o ecossistema local, pois isso aí vai implicar inundação de grandes áreas, desmatamentos, morte de alguns animais, além de deslocar populações que são estabelecidas nessas regiões, tá, para outros lugares, por causa da represa. Meninos, então nós vamos até aqui, tá? Capítulo 2, nós estudamos essa parte, e aí na próxima, amanhã nós vamos fazer a correção, depois a gente continua com usinas termoelétricas. Vocês têm alguma perguntinha? Posso deixar então programado o nosso trabalho, maquete de uma usina hidrelétrica? Vou deixar anotado para a próxima semana a gente conversa sobre isso, tá? Vão se preparando, deem uma olhadinha na internet de alguns modelos assim, materiais são necessários para vocês comprarem para fazer a usina de vocês. Também vou trazer para vocês algumas ideias, tá bom? Amanhã então a gente continua com ciências, vou fazer a correção da tarefa e aí a gente conversa também sobre um pouquinho da prova. Então, para a prova, capítulo 1 do livro 3. Preciso mandar lá no grupo? Preciso? Não, né? Então tá bom, anotem, não se esqueçam e estude. Não tá faltando ninguém, tá todo mundo aí na aula. Capítulo 1 do livro 3. Conteúdo para a prova, tá? Então, queridos, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e a gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau, tchau.